Alguma vez você já parou para pensar na origem de palavras como Deus ou louvor? Por que culturas ao redor do mundo, mesmo sem contato umas com as outras, desenvolveram conceitos tão semelhantes para descrever seres superiores e a adoração a eles? Hoje, vamos explorar uma teoria fascinante que pode mudar a forma como você enxerga a história da religião e da própria linguagem. E se as primeiras palavras religiosas não fossem palavras, mas sim sentimentos e imagens transmitidas diretamente para a mente dos nossos ancestrais? Vamos começar com uma pergunta intrigante. Como seria a comunicação se não precisássemos de sons, gestos ou escrita? Imagine uma forma de interação tão avançada que as ideias simplesmente aparecem na sua cabeça, completas, com todas as emoções e intenções do emissor. Parece ficção científica, certo? Mas e se essa tecnologia ou habilidade biológica já existiu aqui na Terra há milhares de anos, usada por seres que nossos antepassados consideravam deuses? Pense nos relatos antigos. Muitos textos sagrados e mitologias descrevem encontros com seres divinos que não envolviam conversas comuns. Muitas vezes as pessoas recebiam revelações em sonhos, visões, ou simplesmente sentiam uma presença avassaladora que lhes transmitia conhecimento ou comandos. A Bíblia, por exemplo, está repleta de histórias de profetas que ouviram a voz de Deus. Mas será que eles ouviram com os ouvidos? Ou será que o Squevoz era uma transmissão de pensamento, uma comunicação direta com o centro de consciência deles? Essa ideia nos leva a repensar o que significava falar com os deuses. Talvez não fosse um diálogo como o que temos hoje, mas uma experiência sensorial e mental muito mais intensa. Imagine um ser antigo, tecnologicamente ou biologicamente avançado, querendo ensinar algo a um grupo de humanos primitivos. Usar a linguagem falada, limitada e rudimentar da época séria e inofficient. Mas e se eles pudessem projetar diretamente na mente desses humanos a imagem de uma colheita farta, associada a um sentimento de gratidão e obediência? Esse sentimento, essa emoção avassaladora de reverência e submissão, poderia ser a semente do que hoje chamamos de louvor ou adoração. Não seria uma palavra, mas uma reação instintiva e emocional a uma experiência mental poderosa. Os humanos, ao tentarem descrever essa sensação indescritível para os outros, criariam os primeiros sons e símbolos para representar essa experiência. A palavra Deus ou seus equivalentes em diferentes culturas poderia ter surgido não para nomear um ser, mas para descrever a fonte dessa comunicação mental extraordinária. Agora, vamos analisar as evidências. Pense nas pinturas rupestres que mostram figuras humanoides com capacetes ou halos ao redor da cabeça. Traditionalmente, interpretamos isso como coroas ou símbolos de divindade. Mas e se fossem representações literais de um aparelho tecnológico? Um dispositivo usado para facilitar essa comunicação mental? Os halos, por exemplo, poderiam ser a forma como os artistas primitivos tentaram desenhar a aura de energia ou o campo psíquico que sentiam emanar desses seres. Vamos. Muitos textos antigos descrevem os deuses como seres que podiam ler mentes e conhecer os segredos mais profundos do coração humano. Isso se encaixa perfeitamente na teoria de uma comunicação telepática. Se esses seres podiam transmitir pensamentos, é lógico que também pudessem recebê-los. Isso explicaria por que a oração silenciosa, o pensamento direcionado a uma divindade, é um conceito tão universal para uma entidade com capacidade de comunicação mental. Um pensamento é tão claro quanto uma palavra falada. A própria natureza das experiências religiosas relatadas ao longo da história aponta
apoia essa ideia. Muitas pessoas que afirmam ter tido encontros divinos descrevem uma sensação de unidade, de entendimento instantâneo e uma clareza que transcende a linguagem. E eles now dizem, Deus me disse isso em português. Claro, mas sim, eu senti, eu entendi, fui preenchido com conhecimento. Essa é a descrição de uma transferência de dados mentais, não de uma conversa verbal. Essa teoria também pode explicar a origem de certos mandamentos e leis morais. Imagine que esses seres antigos queriam estabelecer uma ordem social entre os humanos para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento. Em vez de escrever um livro de leis, o que seria inútil para uma sociedade pré-alfabetizada, eles poderiam simplesmente implantar conceitos como não matarás ou não roubarás diretamente na consciência coletiva. A culpa, o remorso, seriam as reações emocionais programadas para garantir o cumprimento dessas regras. O que chamamos de consciência moral poderia ser na sua origem, um legado dessa programação mental antiga. Pense no episódio da Torre de Babel. A história conta que a humanidade, unida por uma única língua, tentou construir uma torre para alcançar os céus e Deus, para impedi-los, confundiu suas línguas. Podemos interpretar essa história de forma literal ou podemos vê-la como uma metáfora para algo tecnológico. E se a única língua não fosse falada, mas sim essa rede de comunicação mental que unia a todos? E se os deuses, vendo que os humanos estavam se desenvolvendo rápido demais e se tornando uma ameaça, simplesmente desligassem ou interferissem nesse sistema de comunicação? O resultado seria o caos. Grupos de pessoas subitamente incapazes de se entenderem mentalmente se separem, desenvolvendo suas próprias linguagens faladas e culturas isoladas. A confusão das línguas seria, na verdade, a perda da telepatia. Essa perspectiva muda tudo. A religião não seria apenas um conjunto de crenças, mas um eco, uma memória cultural de uma época em que a humanidade tinha contato direto com seus criadores ou guardiões. Os rituais, os sacrifícios, as orações, tudo isso poderia ser uma tentativa de recriar as condições para reestabelecer essa comunicação perdida. As pessoas dançam, cantam, entram em transe, usam substâncias psicoativas, tudo na esperança de silenciar a mente racional e abrir um canal para o divino, para aquela antiga conexão mental. E quanto aos profetas e messias que surgiram ao longo da história, seriam eles indivíduos com uma sensibilidade genética ou talvez uma anomalia que os tornava mais receptivos a essas transmissões mentais remanescentes? Talvez ainda existam ecos dessa antiga rede de comunicação e certas pessoas, em certos momentos, conseguem sintonizá-la, recebendo insights e revelações que guiam a humanidade. Essa teoria sobre a origem da linguagem religiosa e a comunicação mental não diminui a importância da fé ou da espiritualidade. Pelo contrário, ela nos dá uma nova e fascinante camada de significado. Ela sugere que a conexão entre o humano e o divino pode ser algo muito mais concreto e tecnológico do que imaginamos. Que as palavras que usamos hoje para falar sobre Deus são apenas sombras pálidas de uma experiência muito mais direta e poderosa que nossos ancestrais viveram. A ideia de que palavras como Deus e louvor nasceram de uma comunicação mental avançada nos convida a olhar para o passado com novos olhos.
não como uma era de superstição primitiva, mas como um tempo de interação direta entre criadores e criaturas. Uma interação que moldou nossa psicologia, nossa sociedade e a própria linguagem que usamos para questionar nossa origem. A busca por Deus pode ser, no fundo, uma busca por recuperar uma habilidade perdida, por reestabelecer uma conexão que está no cerne da nossa própria identidade, como espécie. O que você acha dessa teoria? Faz sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Se você gostou dessa exploração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!